Com o avanço dos recursos tecnológicos, vários negócios e contatos foram beneficiados. Mas hoje, como as empresas devem se proteger para se desenvolver num ambiente ainda tão desconhecido, ambiente chamado internet? Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou conversar sobre o direito digital corporativo com a doutora Patrícia Peck Pinheiro. A doutora Patrícia Peck Pinheiro é advogada, especialista em direito digital, é fundadora de um dos principais escritórios dessa área aqui do Brasil. A doutora é formada em Direito, possui MBA em Marketing, especialização em Negócios pela Harvard Business School, capacitação em Inteligência e Contra-Inteligência pela Escola de Inteligência do Exército. Hoje, além de advogar, ministra aulas na pós-graduação e também treinamentos para diversas empresas. Doutora, para começar então essa entrevista, eu gostaria de ouvir hoje quais são as principais mudanças que as empresas vêm percebendo depois desse surgimento da internet, das ferramentas tecnológicas. Acho que o principal fator transformador das empresas é a questão dos ativos intangíveis. Hoje o patrimônio da empresa está baseado em dados, em marca, em domínio. E o funcionário usa esse ativo, ele tem recurso para usar. Não é mais como na época da Revolução Industrial, em que você vinha, batia um cartão e você só realizava o trabalho dentro daquele perímetro físico. Hoje a pessoa pode trabalhar de casa, ela pode trabalhar de qualquer lugar. A mobilidade é transformadora. Então, esse uso da tecnologia não vem acompanhado a um processo educacional, a um uso ético, seguro e legal da tecnologia. Então, um fator transformador é que potencializou o negócio. O mundo está mais plano, né? Você tem hoje o uso da tecnologia como um benefício, como um diferencial competitivo, mas se não for bem trabalhado, não tiver um bom contrato, não tiver normas internas, não treinar a equipe, pode gerar um incidente que vem até a fechar a empresa. É um incidente que expõe essa empresa, se ela tem ações abertas em bolsa, pode cair o valor da empresa por causa de um boato dentro de uma comunidade social. E que riscos as empresas vêm enfrentando hoje com a internet? Existem vários benefícios, mas quais são os principais riscos? Olha, o principal risco no mundo corporativo hoje, ele inicia com o fato de um funcionário emprestar a senha para o outro. E você começa a não saber quem é que está fazendo o que na rede. Isso inicia, às vezes, um procedimento de vazamento de informação confidencial. Existe muito caso de espionagem eletrônica e muito caso de furto de dados, fora infrações de direitos autorais e de imagem de terceiros. Porque o profissional vai montar um conteúdo e resolve colocar uma foto, uma imagem, ele procura no buscador e coloca. Hoje o e-mail corporativo é o papel timbrado digital. Então, tudo que uma pessoa escreve, @nomedaempresa.com.br, é como se estivesse assinando embaixo a empresa. Então, a empresa entregou o recurso do e-mail corporativo, mas não ensinou o limite de uso. E aí essa pessoa fala mal de outra pelo e-mail, o e-mail vai parar não sei aonde, e aquilo vira depois uma ação de indenização. Doutora, como as empresas devem lidar com esses crimes ocorridos dentro do ambiente empresarial, dentro do seu domínio? Quem é o responsável, a empresa ou o funcionário? É interessante que a questão da responsabilidade tem a ver, primeiro, quando o ato é do empregado, o empregador sempre responde. Essa responsabilidade já está prevista em termos de lei. Então, uma conduta do funcionário no uso do recurso, esse empregado pode responder no sentido da empresa dispensá-lo, rescindir o contrato, mas a empresa responde pelos danos causados a terceiro. Na parte do criminal, é lógico que a pessoa que praticou o crime é quem responde. A questão é, e se ela teve ordem para realizar a tarefa? Né? Então, por exemplo, o chefe diz, não, mas pega lá, não tem problema. Aí aquilo gera o crime de infração de direitos autorais. O próprio colaborador vai dizer que estava sob solicitação de superior hierárquico. Aí assim pode amarrar uma responsabilidade criminal envolvendo outra hierarquia. Né? Mas a responsabilidade por mau uso de ferramentas de trabalho tecnológica sempre vai envolver a empresa, porque cabe a ela orientar o uso correto, cabe a ela monitorar, cabe a ela a culpa em vigilando, que é a culpa da vigília do uso, e cabe a ela retirar o recurso para aquele que não sabe usar direito. De forma prática, como seria feito esse monitoramento da empresa e até mesmo como os funcionários podem se proteger para não estar fazendo algo criminoso, às vezes de uma forma involuntária? Olha, a gente sabe que exige um processo de educação. Né? Nós estamos numa transformação muito rápida com a sociedade do conhecimento, que é a terceira revolução da sociedade, do modelo de riqueza. Então, a empresa tem que fazer o dever de casa, de criar normas
que tratem isso claramente, institucionalizar, colocar por escrito. Cabe a ela deixar registrado, porque tem empresas que são permitem mais usos de forma liberal, até pela natureza do negócio. Imagina uma agência de publicidade, uma universidade. Não teria como, né, proibir. É diferente do uso do recurso num banco, ou mesmo numa financeira ou numa seguradora. E mesmo dentro de uma empresa, uma coisa é a área do financeiro. Outra coisa é a área da redação, por exemplo. Né? Outra coisa é aquilo que eu dou de recurso para uma pessoa que está iniciando, que é estagiário. E o que eu dou de recurso para um vice-presidente, para um presidente. Então você tem que tratar os casos da forma como eles estão amarrados em alçadas e poderes, da forma adequada. Não é também de prateleira, ou 8 ou 80. Ou libera tudo ou proíbe tudo, porque isso não é gestão. E é importante hoje fazer uma governança de TI com blindagem jurídica. A doutora citou as redes sociais. Como esses fenômenos, essas ferramentas, redes sociais, diversas que existem atualmente, influenciam na reputação digital das empresas? É interessante porque a rede social influencia na reputação digital da empresa e das pessoas. Já há muitos RHs que no processo de seleção faz uma busca no nome da pessoa. Isso é válido? A lei permite isso? Sim, claro que sim. É uma informação pública. Ela vai fazer um uso que ela está levantando perfil. E ela pode, inclusive, no momento da entrevista, fazer perguntas dirigidas. Então, quais são as comunidades que você participa? Você tem blog, não tem? Isso pode valer ponto positivo. Digamos que a pessoa sabe tudo de um assunto, tem artigo publicado na internet. Ela pode ter uma vantagem na contratação. Mas pode valer como ponto negativo. Aquela pessoa seria uma pessoa para ser um representante da empresa, um comercial, uma pessoa que vai no cliente, e você busca na internet e as fotos publicadas dela são de exposição de vida íntima, às vezes associada a conteúdos até ilícitos. Né? Então, hoje essa reputação da pessoa e das empresas está digital. A marca está sujeita a um consumidor, de repente não está feliz, e criar uma comunidade de protesto. Eu odeio a marca tal. É importante estar presente nessas mídias. A empresa tem que estar no Twitter, ela tem que monitorar esse ambiente todo, porque ela não pode ser a última a saber. Se é para liderar a informação, que ela lidere. Então, às vezes a informação está velha, a informação é equivocada, então cabe a ela também colocar a informação correta nesse ambiente, porque hoje muitas pessoas acreditam mais do que está na internet do que está no site oficial da empresa. Então, por isso é um dever de casa permanente e preservar essa reputação digital até dos executivos, porque tem executivos hoje que a família não está orientada. Então, às vezes, o risco, a exposição de imagem não é pelo que a pessoa fez, mas seus familiares. O seu filho colocou uma foto sua na praia, em que você está toda num perfil mais íntimo e que não é condizente com aquela pessoa que todo mundo vê no dia a dia de trabalho. Não é que você não pode ser uma pessoa ou outra, claro que pode, mas às vezes a forma como está colocada aquela situação pode gerar algum dano à própria reputação profissional. Perfeito. Eu estou conversando sobre o direito digital corporativo com a doutora Patrícia Peck Pinheiro. Nós vamos para um breve intervalo. Eu volto já já.